bom dia, mais que vencedores, pedras vivas, filhos amados, boas sementes sobre a terra, aqueles que são chamados, além de servos, amigos de Deus, que é muito mais do que apenas homens e mulheres que servem a Deus, o que já seria glorioso nesta terra, mas Deus nos chama de amigos, quando nós somos íntimos, fiéis, submetidos, amorosos, puros, santos. Então o Senhor diz, amigo meu, que tremendo, não é? Que tremendo, porque ao amigo se conta segredos, ao amigo se revela coisas profundas do coração. Que privilégio temos nós todos, que privilégio temos nós, que estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, estabelecendo mais intimidade, mais comunhão com o Todo-Poderoso. Eu sou a Bispa Solange Brandt, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Sexta-feira, estamos quase encerrando a semana, mas eu quero lembrar a todos que amanhã, sábado, ainda temos programa nesta emissora. São 15 minutos, mas vamos aproveitar com sabedoria. Vamos prosseguir neste tema precioso desta libertação das potestades do diabo. Amanhã eu espero que o programa vá inteiro, hoje também, afinal estavam cortando uns pedaços do nosso programa em algumas cidades, em alguns estados, por causa do horário político, né, desse período eleitoral, para encaixar tudo na grade, eles estavam espremendo e cortando alguns finais. Não é uma desculpa nossa, por favor, os programas foram entregues perfeitamente, completos, na íntegra, mas, enfim, são coisas desse processo eleitoral aí do nosso país, não é? Eu espero que agora esteja normalizado e que a gente possa passar toda a mensagem, né? Se bem que vem aí segundo turno e tudo mais, mas eu espero que as mensagens cheguem ao seu coração perfeitamente. E amanhã, então, nós temos mais um pouquinho de programa, 15 minutos, começa amanhã em vez das 9, amanhã às 9h30 da manhã, nesta mesma emissora. E sábado, é um sábado amanhã, um sábado precioso aqui no nosso ministério, na Igreja Cristo Vive de São Paulo. Nós temos uma programação maravilhosa, todo mês, num dos sábados do mês, nós fazemos o Cinecares, que é o Cinema da Graça de Deus. É um filme de cinema que é exibido num espaço que nós temos apropriado para estes eventos, para estas atividades, o nosso Lounge Cares, um local muito gostoso, confortável, grande, com telão, com som, enfim, muito gostoso. E passamos um filme de cinema. Cada mês escolhemos um gênero para agradar a todos os gostos. E no final do filme nós fazemos um fechamento, uma reflexão à luz da Bíblia Sagrada. É maravilhoso. Temos ali 5, 10 minutinhos de reflexão, julgando todas as coisas, como nos ensina a palavra do Senhor, né? Retendo aquilo que é bom e rechaçando, desprezando aquilo que não tem parte com Deus, com a vontade de Deus, com a vida de um santo de Deus. Então venha, às 19 horas amanhã, temos Cinecares. É uma programação inteiramente gratuita, com distribuição de pipoca quentinha, gostosa, você assiste um bom filme, tem ainda uma conclusão para usar a mente, pensar, refletir, e depois ainda tem a companhia de eleitos de Deus, de homens e mulheres, jovens, famílias salvas, que são os nossos irmãos que vão morar conosco lá no céu durante toda a eternidade. É um bom momento de lazer, mas também de crescimento espiritual, crescimento na comunhão dos santos. Venha para cá e domingo nós temos o nosso culto às 18h30. Nosso endereço, Rua Professor José Leite, Oiticica, 250, Brooklyn, Travessa da Avenida Chucri Zaidan, em frente a Vivo. Ligue para nós para maiores informações em São Paulo, prefixo 11 5561 4405. O nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. E o nosso site,
Se você está em outro estado, um outro país, os nossos cultos são transmitidos em tempo real. Basta acessar a nossa página na internet, www.cristovive.com.br, e que você possa vir este final de semana a Cristo Vive, o nosso refúgio em graça na cidade de São Paulo. E hoje vamos dar prosseguimento ao tema Libertados da Potestade do Diabo, falando sobre esta questão da possessão. Será que um crente pode ser possuído por um demônio, por um espírito maligno? Já vimos por todas as palavras bíblicas, por todos os textos, né? Pelas comprovações bíblicas, que não. Um nascido de Deus, um convertido legítimo, um templo do Espírito Santo de Deus, jamais pode abrigar um demônio. Então não pode não ser possuído por um demônio. Ainda que alguns digam que sim, não pode. Se alguém que se diz cristão, que se diz convertido, que se diz crente em Jesus, é possuído verdadeiramente por um demônio, é porque nunca, de fato, passou pelo novo nascimento. Não teve uma conversão legítima. Não é salvo ainda, porque jamais, sendo salvo, poderia estar possuído por um espírito imundo. Então é muito importante nós sabermos disso. Às vezes há pessoas que são induzidas, e o ser humano, ele é muito suscetível na alma, não apenas espiritualmente. O espírito salvo está perfeito e completo em Cristo Jesus, pela obra que o Senhor faz na salvação. Ele se torna um com o nosso espírito. Então, espiritualmente, a perfeição está ali totalmente manifestada. Mas a alma do homem, ela é muito suscetível a impressões, enfim, a sensações. E às vezes, por falta de conhecimento, um crente em Jesus acha que é demônio, acha que pode ser possuído, tocado, e ali ele começa a se abrir para sensações da alma, não é? Para impressões do ambiente, mas nada tem a ver com demônios. Então, eu quero lembrar o que está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o convertido de fato, não vive em pecado. Real, né? Não vivemos mais em pecado. Não é que nós não pequemos mais. Nós pecamos eventualmente, porque temos uma carne de pecado que nos engana e, enfim, podemos eventualmente, se não vigiarmos a carne, se não tivermos bem alimentados espiritualmente, podemos cometer, sim, algum deslize, né? Algum equívoco, alguma coisa que se levante do velho homem, da velha natureza. Mas, como crentes em Jesus, convertidos, lavados, regenerados, nós não vivemos mais na prática do pecado. Uma coisa é eventualmente pecar, outra coisa é viver em pecado. Nós vivíamos em pecado quando nós estávamos no império das trevas, e quem governava e dirigia a nossa vida era o imperador das trevas, o príncipe da potestade do ar. E seguíamos o curso do mundo, fazíamos a vontade dele, então vivíamos no pecado. Mas agora, novas criaturas somos. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, inclusive a vida em pecado, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, tudo se faz novo na vida de quem é nova criatura. Então, nós cremos na Bíblia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, quer dizer que o próprio Jesus Cristo nos guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca, lógico que se ele nem toca em você e em mim, ele não pode entrar em nós, não pode tomar o nosso corpo, não pode nos possuir, né? Essa questão da possessão, de ser possuído,
Isto, para quem for ao dicionário, vai ver que estar possuído, ser possesso, é estar totalmente dominado pelo inimigo, pelo diabo. E uma pessoa que já foi liberta dele, já foi transportada para o reino de Jesus Cristo, não pode ser mais dominada por Satanás. Não existe essa possibilidade. A obra que Jesus fez, ela é perfeita, completa e irrevogável, porque a Bíblia Sagrada diz que os dons e a chamada, a vocação para sermos salvos, crentes em Jesus, a nossa chamada, quando Jesus nos chama para nos salvar, a Bíblia diz que os dons, a chamada, a vocação são irrevogáveis. Quer dizer, nada pode alterar a obra que Cristo realizou em nós, nos salvando. Nós não podemos mais voltar para o império das trevas. Às vezes, nós ouvimos histórias, né, de pessoas que estavam na igreja. Não, dizem assim, mas tinha uma pessoa crente, né, um irmão que estava na igreja, era tão fervoroso, e isso, e fazia, acontecia. Ninguém sabe, ele virou as costas, saiu, voltou lá para a macumba, para o candomblé, para o espiritismo, enfim. Amados, uma pessoa que volta para as trevas, nunca, na verdade, teve uma libertação do império das trevas e o transportar de Jesus para o seu reino. Porque a Bíblia diz que isso é irrevogável. Se de fato essa pessoa estivesse no Senhor convertida, jamais voltaria para as trevas. Impossível. Então, uma pessoa que volta para as trevas, ou nunca se converteu, nunca teve um encontro real com Jesus, ou sempre foi das trevas e será das trevas porque é um filho do diabo, um filho da perdição. Porque assim como ele vem para obra de Deus, da mesma facilidade, com a mesma facilidade, ele vira as costas e vai embora. Entendeu? Então, isto não é conversão, isto não é salvação, isto não é ovelha de Jesus, isto não é o proceder de um salvo. Um salvo, um regenerado, jamais volta ao império das trevas, né? Então, quando a gente vê aquilo que Jesus ilustrou como sendo a porca, né, que solta, ela volta para o lamaçal, ou o cachorro que volta ao vômito, está se referindo a um porco, a um cachorro, não a uma ovelha, né? O cachorro e o porco estão tipificando aqui o ímpio, que também é chamado de cabrito, de lobo, enfim, há só um animal na Bíblia que tipifica o Filho de Deus, o eleito de Deus, que é a ovelha. Então, a ovelha é ovelha. Quando ela é chamada, que ela está perdida, ela fica no aprisco, Jesus cuida, e enfim, ela não tem vontade de ir embora. Até porque se ela sair do aprisco, ela fica perdida, cai num buraco, se machuca, se fere, cai num penhasco. E por quê? Porque a ovelha foi feita para andar não desgarrada e não sozinha. Ovelha é um animal que só sobrevive, né, se ela andar ou ficar num cercado ou ela andar junto com o rebanho. E tem que ter um pastor para dirigir, porque ela é bobinha, ela não enxerga longe, a acuidade visual da ovelha é muito, muito pequena. Então, ela não distingue de longe, né, se é um cachorro, se é um toco, se é um lobo. É por isso que às vezes ela vai na direção do lobo. E ovelha, né? Por isso que Jesus nos compara a ovelhas. Nós fomos chamados por Jesus para ficarmos juntos, num rebanho. Então essa história de que, não, eu fico em casa, eu congrego sozinho, eu e Deus, isso não existe, né? Isso daí é obra da carne, é mentira, é mente que está cauterizada com mentira de Satanás. Nós precisamos sim, que a Bíblia diz e nós cremos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar unidos, nós precisamos de um guia, de uma direção que venha de Deus através de um pastor nesta terra. Isso é bíblico. Então, nós não discutimos com o autor de todo este plano perfeito de vitória para as nossas vidas. Então, estou lhe mostrando aqui que a Bíblia diz que o maligno não toca. Também vimos que Colossenses, vamos voltar lá, que tem sido o nosso texto
de estudo, nosso texto base, né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Se eu estou liberta, então o diabo não pode mais me aprisionar, não pode mais me possuir. Afinal de contas, estou livre ou não estou livre? Né? Os crentes são livres, libertos por Jesus, mas acho que estão ainda presos e que o diabo pode tomar. Olha, se o diabo pudesse me tomar, ou tomar um crente em Jesus, um salvo, então Jesus não teria nos libertado ainda. A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, no reino do Filho do amor de Deus, não tem demônio. No reino de Jesus Cristo, não tem espaço para Satanás. Abra os seus olhos com lugares que se dizem igreja e que lá, sabe, se fala de Deus, mas tem diabo lá se manifestando, pessoas rodopiando pelo chão. Pera um pouquinho. Calma lá. Não é? Não pode, amados. Esse espaço, esse estrelismo dos demônios dentro da igreja de Jesus Cristo, sabe? Depois de sermões, quer dizer que Jesus fala, depois as pessoas tomam a ceia e depois chamam manifestações de demônios. Abra os seus olhos, olhos do Espírito. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Não fique aí, né, com a mente confusa. Não fique aí nessa, sabe? Quem é que age ali de fato? Que espírito é esse que domina esse tipo de ministério, de liderança, né? Até do espaço físico. Não existe essa, sabe, um pouco Deus, um pouco demônio. Não, Deus não dá espaço para diabo, não. Não tem esse negócio. Onde Deus se manifesta, onde Deus é glorificado, onde Deus opera, onde Deus está manifestado, onde Deus domina, onde Deus governa, não há demônio. Não há manifestação maligna. Não pode se fazer isso. Então, é muito importante você começar a entender tudo isso. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ora, se pessoas que estão libertas por Jesus Cristo, se pessoas que foram transportadas para um reino de amor, se reúnem para cultuar a Jesus, eu lhe pergunto, onde há espaço para demônios se manifestar? Não há. É bandalheira, é mentira, é corrupção, é engodo, é engano, é cilada, é armadilha, é escravidão, é maneira de amedrontar o povo de Deus. Deus tem misericórdia por muitas vidas que estão cegas, estão tapadas, né, com os olhos vendados pela ignorância, pela falta de conhecimento da verdade. Porém, nós temos que entender que Deus não fica dividindo o seu altar, o seu púlpito, né, o espaço da sua manifestação, da sua glória com o diabo. Não existe isso na palavra de Deus. Isto é heresia, isto é antibíblico. Né? Não tem nada de respaldo bíblico para isso. Então, o povo de Deus precisa, né, acordar e ficar mais esperto. Você não vai à casa de Deus, não vai prestar seu culto ao Senhor num dia da semana ou num domingo, dia do Senhor, para ficar ali assistindo a manifestações demoníacas. Tem alguma coisa errada aí. Ore a Deus. Deus vai lhe falar ao coração, vai lhe mostrar, vai lhe confirmar. Ele é Deus e Ele quer fazer isso com o seu povo. Principalmente neste país em que as pessoas estão nas igrejas ali e se submetendo a manifestações demoníacas e achando que isso é a obra de Deus. Isso não é obra de Deus, isso é obra do diabo. Quero lhe mostrar também uma passagem que está em Lucas. Venha comigo agora, muito linda, né? Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 11, versículo 21. Vamos lá. Lucas 11, amém, está aqui, não é? Diz assim, olha só, 21, eu vou ler mais um pouquinho. Diz assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então aqui Jesus estava falando deste valente. Este valente é Satanás. Valentão, não é? Cheio de rugidos para amedrontar. Quando o valente, bem armado,
armado até os dentes, não é? Para fazer o quê? Para guardar a sua própria casa. A casa dele é o quê? O império das trevas. Olha só. Ficam em segurança todos os seus bens. Quer dizer, tudo que está lá no império das trevas está lá debaixo, né, da guarda deste valente, que é Satanás, adversário, diabo, confusão, né? Está lá. Todos os seus bens bem guardados, né? Aí diz o versículo 22, olha que coisa linda. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, aleluia. Você percebe, amado? Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Vence-o. Jesus vence-o. Vence o diabo. Vence o valente. Ele pode estar bem armado. Há alguém que é maior, que é mais valente, que é mais poderoso. Vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava. Jesus já fez isso, amados. E lhe divide os despojos. Vou lhe explicar isso porque aqui é linda a revelação. O que são os despojos? Despojos é aquilo que aquele que vence uma batalha ou uma guerra trazia de prêmio. Eu venci. Então o vencedor é minha presa agora. E aquilo que pertencia, todos os bens daquele que é vencido, vinha para as mãos daquele que venceu, do vencedor. Temporariamente, o diabo nos venceu. E nós, com tudo que somos e tudo que temos, fomos despojos de Satanás. Por isso, ele nos levou cativos ao império das trevas, aonde ele, bem armado, nos guardava. Nós éramos despojo, ou despojos de Satanás. Mas, porém, sobrevindo um mais valente do que ele, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, vence-o, diz aqui, tira-lhe a armadura em que confiava, tira todo, ou quase, né, aquele poder. Quando eu digo quase, não é que não foi feita a obra completa, mas é que não é tanto poder assim, né? Mas tirou aquilo em que ele confiava, tirou a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Ouça, como divide os despojos? Porque quando o Senhor vence o diabo, tira a armadura e vai lá no terreno do inimigo, na casa dele, no império das trevas, o Senhor divide os despojos. O que é isso? Este é meu, este é seu. Esta é minha, esta é sua. Isto é dividir os despojos. Porque há coisas, há pessoas que pertencem ao diabo. São descendentes do diabo. São filhos do diabo. São sementes da perdição. Mas há pessoas que sempre foram, e antes da fundação do mundo, o Senhor predestinou para eles, são os seus eleitos, os escolhidos. E quando o Senhor entra no terreno do inimigo, e ele fez isso comigo, fez isso com você, com todos os que até o dia de hoje foram salvos por Jesus Cristo, ele vai lá, e o mais valente, vence o valente, tira a armadura, e ele divide os seus despojos, porque lá o Senhor vai buscar aqueles que são do Senhor, que são para a salvação, que são os seus escolhidos. Isto é lindo, amado. Quem é mais valente, quem é mais poderoso, aliás, o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. E ele já venceu o valente. Já tirou a armadura do valente.
já desarmou o valente, já destruiu o valente e já saqueou os despojos do valente, nos buscando do império das trevas. Você está compreendendo? Nos trazendo para o seu reino de amor. Isto é lindo. Quanto tempo isto aqui estava na Bíblia e as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam enxergar. Quantos crentes tremem, roem as unhas, não dormem, escutam um barulho, um vento, uma sombra, tem medo e está amarrado. O sangue de Jesus tem... Amado, ele está amarrado há quase 2000 anos. Ele foi vencido, destruído, despojado. Graças a Deus, glórias ao Todo-Poderoso. Felizes somos nós que já fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não tema, aquele que é maior está na sua vida, guarda você e o maligno não lhe toca. Tenha um excelente final de semana. Amanhã ainda temos programa e tenham também um bom dia.